Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre o Esquema Fenício, que é um novo filme dirigido, escrito e produzido por Wes Anderson. Estreou na competição do Festival de Cannes 2025, daqui a pouco já chega nos cinemas também. E é um filme complicado, porque eu gosto do estilo do Wes Anderson e eu acabei notando nos seus últimos projetos que muitas pessoas meio que estavam abandonando o barco. De pensar que era um realizador visionário, com muito potencial, que acaba repetindo demais o mesmo conceito. E eu demorei, para até mesmo levar em conta esse argumento, mas eu acredito que eu cheguei agora com o Esquema Fenício em um grande ponto de esgotamento. Porque, indiscutivelmente, nós temos no Wes Anderson um diretor que planeja tudo quanto a design de produção, esse visual milimétrico, tudo planejado nos mínimos detalhes. Isso se estende para toda a parte artística, como o figurino também, a ambientação. Então são filmes que são muito bonitos e que são filmes que eles acabam entrando até mesmo para discussão depois quanto a reconhecimento nessa área específica. Além disso, você sabe que filmes do Wes Anderson você vai encontrar um grande elenco, uma reunião de grandes estrelas, mesmo que no caso de Esquema Fenício seja um desperdício e tanto. E esse é um comentário que eu estou fazendo de forma recorrente nas últimas análises de filmes dele. Impressionante como o elenco, que é gigantesco, é muito mal utilizado. Isso me faz também levantar para a discussão que cada enquadramento planejado, que toda a cuidadosa seleção da paleta de cores já não me traz a mesma admiração do que tempos atrás, porque isso se torna a única coisa que sustenta o filme. A forma como Wes Anderson joga fora todo um desenvolvimento narrativo de O Esquema Fenício, te avisando de antemão o que vai acontecer, te avisando de antemão etapas que o filme precisa cumprir, é algo que ele não tinha feito na carreira e é algo que me decepcionou bastante. Aí eu vejo que esse filme está 100% estruturado em blocos autoindulgentes, em que o Wes Anderson olha para o que ele já fez no passado, esperando que o espectador vá assistir, porque é um filme do Wes Anderson. Você sabe mais ou menos o que vai encontrar no visual. A história parece que já não interessa mais. E aí aqui nós temos caixinhas de sapatos metafóricas, e isso está no filme, que criam uma cortina de fumaça gigantesca, na minha visão, até para falta de desenvolvimento não só do elenco de apoio, o mau uso do elenco de apoio já recorrente, como eu mencionei, mas também do próprio protagonista. Antes de continuar, eu quero deixar um recado da minha parceira nessa cobertura do Festival de Cannes 2025, que é a NordVPN, que patrocina o vídeo de hoje. Aqui no festival eu estou acompanhando muito na área de mercado o fechamento de contratos exclusivos para streaming, seja para Netflix, Mubi e outras plataformas, muitas vezes com validade apenas nos Estados Unidos ou apenas na Europa. A solução para que você consiga acessar esses conteúdos de outros países, seja do Japão, dos Estados Unidos, de mercados europeus, é a NordVPN, que tem servidores em 118 países. Com um clique, então, você tem essa possibilidade num serviço eficaz, extremamente veloz e confiável. Além disso, a Nord criptografa a conexão, que você pode estender para até 10 dispositivos ao mesmo tempo. Então eu te convido a acessar nordvpn.com/dalenogari e testar o serviço. Assinando o plano de 2 anos, você, além de um grande desconto, consegue 4 meses grátis, com toda a garantia de reembolso da Nord também em 30 dias. Voltando ao Wes Anderson, sabe aquela história da relação do estilo e substância, em que às vezes o estilo ele chama mais atenção mesmo, e como eu falei, que é o caso aqui, ele se torna o único diferencial? Chegou a hora que eu já penso que nem mais o estilo segura um filme do Wes Anderson, porque ele está numa prisão cheia de espelhos, olhando muito mais para o seu passado, porque ele está vivendo daquilo. Ele está vivendo dessa obsessão milimétrica de visuais indiscutivelmente lindíssimos. Não me entenda mal, o design de produção desse filme é maravilhoso. Ele vai ser indicado ao Oscar provavelmente, quem sabe até pensar em alguma caracterização, algum reconhecimento para o figurino não seria absurdo. Mas é essa prisão contemplativa mirando o passado, que chegou no limite, que parece que não tem para onde avançar. Zaza Corda, interpretado por Benício Del Toro, é um magnata que, após sobreviver à sua 6ª tentativa de assassinato, decide nomear sua filha, Leos, interpretada por Mia Tripleton, como sua única herdeira.
Acompanhados pelo aparentemente inofensivo Bjorn, interpretado por Michael Cera, eles embarcam em uma jornada global para garantir financiamento para um ambicioso projeto de Korda. O roteiro é do Wes Anderson junto do Roman Coppola e existe uma estrutura narrativa dividida em capítulos em que isso já é de antemão anunciado para o espectador para tentar criar algum tipo de vontade de você testemunhar tal encontro. Então é o encontro de uma pessoa que está sendo perseguida, que todo mundo quer ver morta, mas que quer justamente expandir o seu império. Ele precisa fazer todo um esquema e o filme brinca com essa ideia. E aqui eu não vou, obviamente, entrar com spoiler, mas ele brinca com essa ideia fazendo, na minha visão, uma sátira dos próprios trabalhos anteriores do Wes Anderson. Aí existe uma adição, que é o do personagem do Michael Cera, que tenta quebrar uma tensão que pode existir quanto à relação familiar, quanto a uma relação de amor e ódio pelo protagonista, que vai inclusive caminhar para um viés religioso. Então tudo é pré-anunciado. Quando você vai ter as participações especiais, e são várias, como Tom Hanks, Bryan Cranston, Scarlett Johansson, Riz Ahmed, você já sabe qual é a característica de cada personagem para meio que entender a abordagem, como que vai ser o encontro. Dentre as piadas recorrentes, a principal é a do homem que sobrevive várias tentativas de assassinato, então inclusive o Bill Murray vai ser um alicerce para sustentar o filme na comédia. E aí, inclusive, esse é um ponto de ruptura, por vezes, para o próprio diretor ao conseguir trazer aí passagens em preto e branco que teriam um simbolismo para a vida do Korda, o protagonista. Me chama a atenção, né, ver que o esquema fenício ele vai se costurando como uma grande brincadeira. Só que não é aquela brincadeira cômica apenas, não é um filme tradicional de comédia do Wes Anderson para dar boas risadas. Se torna tudo pré-anunciado, se torna tudo muito frágil. E isso fica evidente para mim nessa tentativa de trazer os investidores do esquema fenício sem qualquer desenvolvimento, né? Você criando figuras que são diferentes de outros filmes do Wes Anderson. Isso que eu queria pontuar também, porque aqui nem parece que existiu o interesse em trabalhar com os personagens de apoio para torná-los interessantes. É assim, olha, o Tom Hanks está no filme, então aproveite o Tom Hanks fazendo uma participação que vai ser uma participação engraçada, coloque entre aspas nisso, né? Mesma coisa para o Bryan Cranston, então você vai ter passagens para jogar basquete, passagens de viagem, passagens no avião em que teoricamente tudo poderia acontecer, mas até o fator surpresa eu noto que é limitado à introdução. A partir do momento que o filme ele já te apresenta quais serão os capítulos e quais serão os desafios para o Korda no esquema fenício, tudo fica muito raso. É um filme para mim que carece de progressão dramática. Temas não faltariam, porque tem a questão da filha dele, tem um relacionamento familiar, tem um grande confronto, é um magnata, existe uma tentativa de justamente colocar as negociações de uma maneira divertida, em que cada ponto de um esquema fenício acaba sendo manipulado para criar e buscar uma cena final épica, que eu também aí considero o pior encerramento de um filme do Wes Anderson, por isso que a frustração foi muito grande. Para o esquema fenício, nota 4. Eu, inclusive, considero que a data de lançamento desse longa no final de maio, sabendo que Lilo e Stitch provavelmente será a maior bilheteria do ano e que nós temos ainda Missão Impossível do Tom Cruise, eu não vejo que é uma data tão próspera para você manter esse longa por várias semanas no cinema. Mas nós vamos continuar acompanhando isso nos vídeos de mercado e também nas transmissões ao vivo do canal, certo? Esse foi mais um vídeo da cobertura do Festival de Cannes, tem muito conteúdo na área de membros e várias outras críticas em breve. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!